E aí, meu querido? Eu só tô aguardando o Antônio Marcos voltar, viu? Porque caiu aqui a conexão aqui, mas a gente vai voltar. Um momentinho só, deixa ele aparecer aqui. Então, galera, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aqui na aba aqui, né, nos comentários, dúvidas sobre. Aí, tá chegando aí. Ô, meu amigo, peço perdão, viu? A conexão caiu aí. Nada. Mas vamos continuar o bate-papo. A gente interrompeu, você estava me respondendo sobre. Estava falando em relação à importância de os trabalhadores se filiarem, né, fortalecerem as entidades sindicais. Muita gente critica as entidades sindicais, mas é exatamente quando o trabalhador tem dificuldade que ele se socorre às entidades sindicais, né? Se não fossem as entidades sindicais, muitos dos direitos estariam aí sendo sonegados diuturnamente pelas empresas, né? Eu, por exemplo, assessoro um sindicato em que eu geralmente digo o seguinte: aí, vamos pensar o seguinte, por causa do sindicato, né, por causa da convenção que o sindicato assina, os trabalhadores têm direito a décimo terceiro não, porque todo mundo tem direito a décimo terceiro, mas os trabalhadores têm direito à alimentação, né, ao ticket de alimentação, os trabalhadores têm direito ao plano de saúde, os trabalhadores têm direito ao plano odontológico, a seguro de vida, auxílio funeral, né, a adicional noturno de 25%, tudo isso por causa do sindicato. Muita gente às vezes não compreende que isso é uma conquista que os sindicatos têm a favor dos trabalhadores, né? E aí, vamos imaginar que não tivéssemos mais sindicatos, né? E aí, se não tivéssemos mais sindicatos, todos esses 5 direitos que eu mencionei desse sindicato, por exemplo, os trabalhadores não teriam mais. E aí as empresas iriam pagar o seco, né? Que alimentação não é obrigatório, ticket de alimentação não é algo obrigatório, não é previsto como um direito do trabalhador, né? Muita gente que trabalha em empresa sabe disso, que não recebe. Plano de saúde, plano odontológico também não é uma obrigação da empresa. Então, muita gente vai ficar sem os seus direitos se não fortalecer os movimentos sindicais. Quem defende terminar movimento sindical, se desfiliar, pode ter certeza que é dono de empresa, né? O trabalhador deveria ter exatamente a compreensão que ele precisa fortalecer o movimento sindical, porque é ele que garante os direitos e é ele que vai, nos momentos da necessidade, socorrer o trabalhador. E esse outro sindicato que eu mencionei, por exemplo, a gente está agora aí resolvendo a vida de cerca de 1.100 funcionários, né, garantindo o pagamento da rescisão, o pagamento do salário, o FGTS. É como eu digo, é nesse momento agora que o trabalhador vai ver a importância do sindicato, né, a importância de que o sindicato que está lá para garantir com que
todos os direitos deles sejam garantidos, porque senão as empresas podem simplesmente descumprir com as obrigações e aí quem vai terminar sendo prejudicado é o trabalhador, que às vezes não entra com ação na justiça, achando que vai ficar em uma lista negra, ou quem trabalha em empresa terceirizada fica achando de que o órgão contratante não vai mais te admitir, aí não entra com ação, ou quando entrar com ação vai ser cobrado 20%, 30% dos honorários, né? O que às vezes o sindicato faz de forma gratuita para os trabalhadores, né? Ah, legal. Muito bom esclarecer isso, porque tem muita gente com dúvidas em relação a isso. Né? A gente sabe da importância, né, das entidades sindicais. Mas mudando já para a ótica da nossa luta de momento, que é a valorização, essas 30 horas, esse piso salarial, na questão jurídica, você que entende dessa área, como é que você vê esse processo da tramitação do projeto de lei 2564? O que mais poderia ser feito para que ela fosse realmente colocada em votação? Eu estava conversando com alguns dirigentes sindicais da área de enfermagem ontem, né? E aí eu falei algo que é o que eu acredito de fato. Muita gente fica numa mobilização para aprovação dessas leis, que eu acho que é um tipo de movimentação inócua, que não vai servir para nada. Que tipo de movimentação é essa que as pessoas fazem, que eu acredito que não resolve? É de ficar, assine um abaixo-assinado, vamos votar na enquete do Senado. Isso tudo é balela. Isso tudo é fumaça que não vai resolver nada. Ou os trabalhadores compreendem que eles de fato precisam agir, ou então vão ficar aí acreditando que é igual aquelas correntes que a gente recebe de WhatsApp, repasse para 10 pessoas que você vai ter um dia abençoado, vai chegar uma grande bênção para você, você vai fazer. Ou você não vai fazer, o seu dia vai continuar sendo abençoado, ou vai ter problemas no dia, entende? Essas correntes não resolvem a vida da pessoa, né? Nem prejudicam a vida da pessoa. Essas questões de ficar assim ou abaixo assinado não resolve. Vamos votar em massa na enquete lá no Senado. Não muda, não muda. O que eu acredito que muda, né? Até eu digo isso por experiência, porque como eu assessoro sindicatos, o trabalhador se mobilizar, ele ir para a rua, né? Ele fazer a paralisação, fazer greve, entendeu? Fazer a carreata, como foi feito. Eu sei que algumas pessoas têm críticas às passeatas, né? Essas movimentações, mas Antônio Marcos, né? Tô falando não estou falando o que as outras pessoas pensam. Eu acredito que tem que ser dessa forma, entende? Com certeza, eu sempre falei, porque, tipo assim, eu fiquei, Antônio, muitos anos, eu sou um menino na enfermagem, né? Eu tenho 10 anos de profissão, mas eu encontrei pessoas com 20, com 25, até colegas que já estão indo para a segunda aposentadoria na área da enfermagem. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem um pouco de experiência. Mas o que acontece? Eu vi muitos relatos dessas pessoas de que a única coisa que vai resolver o nosso problema é uma greve, uma paralisação de forma coordenada, organizada, mostrar que que nós somos unidos e que vamos impor nosso respeito, começar a nos valorizar como Sim. profissional, começar a dizer assim, olha, Josevan, o colega tal, o colega fulano, o colega ciclano, dá valor a quem dá cara a tapa, né? Falar assim, não. Aí quando você vê, por exemplo, você que tem um histórico na categoria, né? No campo político, você se candidatou. E a gente vê que a enfermagem não vota na enfermagem. Então, quando vai para o campo político, também é uma coisa que é muito complicada, porque eu estava vendo no passado, tem um candidato a prefeito, médico, César Leite,
onde sua principal cabo eleitoral era uma enfermeira. sim. Aí você fica sem entender, cara, ela não tinha um enfermeiro para estar assessorando, para estar colocando também. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas ela começa a pensar mais, ela já falou assim, a enfermagem não vai ter jeito. Eu vou ganhar o meu, que é o melhor que eu faço. E esse é um caminho unilateral que não vai nos levar a nada. Né? Muitas das vezes é coisa de momento que vai passar ali, né? E não vai resolver nossa vida. Aí volta de novo para aquela rotina de sempre, aquele sofrimento, aquela humilhação. E vamos ficar elas por elas, anos e anos e anos. Então, eu acredito que para a gente ter uma valorização de fato, a gente precisa mostrar força, precisa realmente paralisar, nos organizarmos a priori, Sim. né? Quem é contra, fazer o seguinte: você é contra, então você no dia da greve você trabalha. Você Uhum, sim. trabalha. E isso eu estou falando não é uma coisa de forma Impositiva, né? irônica, não, eu estou falando de forma séria, assim. Pronto, Uhum, colega, então você trabalha, você faz a sua parte lá, eu faço a minha aqui. sim, Você está contribuindo para que a greve funcione também. Você está me entendendo? Aí você sim, fala assim, eu estou trabalhando, eu sou besta, o outro está lá e eu estou pagando meu pau para ele aqui. Isso aí é conversa assim, de pessoas que estão pensando apenas em si, está tendo pensamento unilateral. Então, assim, olha, eu poderia a greve, eu vou apoiar a greve, vou estar lá presente. Se for para fazer algum tipo de manifestação, estarei lá também, né, porque eu acredito que a gente está pensando no futuro da gente. Se a greve acontecer, se a gente conseguir realmente algum benefício como esse, o piso salarial, as 30 horas, um porto digno, eu acredito que a saúde da sociedade em si ela vai melhorar e muito. sim, Você não vai ter lá um profissional fadigado, um profissional que está vindo de um plantão para o outro, que já se estressou no plantão anterior, que já está psicologicamente abalado. Né? Você vai ter ali um profissional que acabou de chegar de casa, veio de sua folga, está descansado mentalmente, tem um equilíbrio mental para exercer a profissão com toda a ética, com todo respeito. Né? Você vai ter tempo para estudar mais sobre a sua profissão, sobre se você quiser estudar também alguma outra área, qualidade de vida, você vai ter vida social, você vai sair com sua, né, com sua família, você vai poder marcar uma viagem. Então, assim, é N benefícios que as pessoas têm, mas as pessoas estão pensando sempre ali naquele de agora. Esquece de tanto que pode melhorar nossas vidas. sim. Né? Vou deixar aqui também que eu parabenizo o senador, né, Fabiano Contarato, que foi o criador da PL, mas, volto a dizer, isso não pode servir como pedestal político. Uhum, O senador, ele é um trabalhador, ele é um empregado do povo, ele está ali justamente para fazer isso, legislar a nosso favor. E se ele criou, damos todos os parabéns, agradecemos, mas isso não quer dizer que eu tenho que estar endeusando ele. A gente tem que dar os parabéns, agradecer, dar valor a quem está do nosso lado. Eu falo assim, olha, colegas deveriam ter votado de Antônio Marcos, porque ele nos dá valor, ele nos defende no momento de angústia, quando a gente está mais difícil ali, abaixo de Deus, tem as entidades, mas ele está ali também presente para tirar dúvidas, para ir numa causa jurídica e conseguir ganhar aquele processo. Então, assim, são pessoas que estão próximas da gente, então a gente tem que dar valor. sim, Então, assim, agradecemos, né? Mas a gente não pode ver também isso como meu Deus, porque tem várias, Antônio. A gente olha aqui, tem N projetos de lei tratando de piso salarial de 30 horas, mas a uhum, gente não viu, assim, tomar essa proporção toda. O que é que aconteceu? sim, Alguns colegas aí, né, que começou a se levantar, a apoiar esse projeto de lei, começou nas redes sociais. E funcionou, está funcionando. Agora a gente precisa, eu vou usar agora a palavra do deputado Jorge Viana, a gente precisa começar a se organizar, né? Estados, regiões, Nordeste, o Sul, o Norte, começar a se organizar por regiões, porque, por exemplo, tem uma região que ela é fraquinha, ela não tem tanta representatividade sindical, ela não tem. Então, assim, uma vai apoiar a outra. Né? Então, tipo assim, eu coloquei aqui todos os estados do Nordeste fazendo uma união. É uma ideia, uma proposta. Todos os estados ali do Sul fazem uma união também, porque tem locais como Santa Catarina que o pessoal fala que os profissionais são extremamente amedrontados, sabe? Então, assim,
Se ela se unir com outros estados do entorno que são fortes, ela vai ficar forte sim, também. sim, É sempre a conta de multiplicar e somar, que é a conta dos vencedores. Então, assim, eu defendo muito isso, porque o Jorge Viana falou exatamente isso no encontro nacional que teve da uhum, enfermagem lá em Minas Gerais. E parar mesmo, começar a parar por estado, por região, e fazer paralisações, né, de 1 hora, 2 horas, e aí começar a apertar o cerco. Tá? Eu acho sim, que tudo é o primeiro passo. Os primeiros passos estão sendo dados. Né? Dia 13 a gente vai ter aí uma grande caminhada ali no Dique do Tororó, com concentração na Arena Fonte Nova, e a gente conta com a participação de todos os colegas. sim, Soldados da Enfermagem também de Cuiabá está realizando esse evento também no dia 3, a partir das 19 horas, durante o jogo da Copa América. A gente vai chamar atenção, viu? De forma até internacional, porque a imprensa do mundo vai estar ali, né? E a gente pretende fazer barulho mesmo. Então a gente convoca também todos os outros movimentos, os outros, que a gente está aqui também para ajudar, para somar. Nem que seja para fazer um card. Assim, a gente ajuda no que pode, né? Por sim, exemplo, se tem um incêndio, olha, eu tenho uma torneira, eu tenho um balde, eu tenho a água, cada um dá uma coisa e a gente vai lá e consegue apagar aquele incêndio. Eu acho que é sim, assim que deve funcionar. Deus, irmão, preciso disso aqui de você. Olha, preciso, eu domino a rede social, algumas coisas, eu ajudo, sabe? Ah, eu preciso de uma arte para uma camisa, eu preciso de uma arte para uma faixa. Conta comigo, sabe? E isso eu uhum, falo, Antônio, em todos os estados do Brasil, quando alguma pessoa me pede alguma coisa, eu sou sempre solícito. Né? Disponível à luta. Eu sei que todo mundo não tem o mesmo tempo que eu, não tem a mesma dinâmica, mas a gente pode ajudar sim, né? Um pouquinho de cada vez. sim, Eu vou sim. ter que finalizar porque eu estou de Aí plantão, deixa, aí parece que o deixa eu Dionísio só, vai. tem algumas perguntas aqui, se você me permitiu responder também, mas Tem, pode falar. antes disso, eu até queria comentar algo aqui, né, que alguns trabalhadores eu percebi que estão aqui podem até me confirmar isso de que eu estava falando, de que as pessoas têm que ir de fato para a luta, né, e não ficar somente nas redes sociais, ficar somente fazendo essas questões de votar em enquete, de reproduzir isso, porque, na minha concepção, isso só não resolve. É, eu assessorei durante um período um pessoal lá de Lauro de Freitas, os técnicos de enfermagem de Lauro de Freitas, e lá a prefeitura, é, de acordo com a lei, deveria pagar a insalubridade sobre o salário base, né? Os 20%, 40% deveria pagar sobre o salário base do empregado e não sobre o salário mínimo. Mas o que é que a prefeitura fazia? Pagava sobre o salário mínimo porque eles iriam pagar menos, né? E aí a gente, o sindicato à época, né, o Sintefem, da qual eu estava assessorando esses técnicos, intermediou, a gente conversou com a prefeitura disse, não, vamos reajustar, vamos colocar sobre o salário base, e a promessa não foi cumprida, né? Ficou somente naquilo, vamos fazer, e nunca faziam. Se apresentou ofício e não resolviam. Até que nós sentamos com os trabalhadores, conversamos e dizemos, olha, a solução é a gente ir para uma greve. E aí nós fizemos exatamente os procedimentos de uma greve mesmo, né? Convocamos os trabalhadores disseram não, vamos fazer exatamente isso mesmo, né? Eu vi aqui que Neide Jane está aqui, por exemplo, que pode confirmar. Neide Jane, a Aline estava aqui também assistindo, que ela tinha me mandado uma mensagem. Tem a Deilma também que estava aqui, que são de Lauro de Freitas, podem inclusive confirmar isso que eu estou falando. Quando nós decidimos que iríamos fazer a greve, fizemos todos os procedimentos, comunicamos à sociedade, né, que toda greve precisa ser comunicada ao empregador e à sociedade com até 72 horas de antecedência, comunicamos e espalhamos o comunicado da greve para toda a imprensa. Assim que eles receberam e que eles verificaram, assim que eles receberam e verificaram que de fato poderia ter uma greve, aí Nediane comentando, confirmando. A partir do momento que eles receberam o comunicado e viram mesmo que era para valer, no instante eles chamaram o sindicato e disseram, aí nós vamos reajustar. No outro mês já estava lá reajustado. Então é a pressão, não tem fórmula.
entendeu? Para dizer vai ser obtido aí o piso salarial às 30 horas. Para mim, a única solução é a greve. Se não Eu tiverem a acredito, compreensão dos trabalhadores de que precisam se mobilizar para isso, não vai ter. E também ficar nessa ideia, porque nós estamos numa pandemia, porque isso vai prejudicar a população. eu Vamos pensar acredito eu acredito que só o fato de fazer todos esses procedimentos de sim. greve, eu acredito que vai ser a mesma coisa. Quando eles Mas pensarem agora que vão precisa ser para parar, valer, entendeu? Não pode ser eles pensarem somente que um vão oba-oba, parar. precisa ser para valer, entende? Imagina quando eles imaginarem que vão parar a imunização, porque o povo está de greve. Só a imunização, não precisava nem ser os hospitais. Hoje em dia, é extrema prioridade a imunização no país, né? Que a gente está saindo aí, ou ainda está dentro de uma crise sanitária muito grande. Então, eles não querem nem sonhar que aquilo ali vai parar, Uhum, sabe? sim, Então, assim, agora eles precisam levar fé com a gente, eles sim. precisam sentir que a gente está falando sério. A gente Sério, não está de exatamente. brincadeira. E os Exatamente. profissionais eles têm que dar força às entidades, falando, olha, estamos aqui. Na Uhum, hora que vocês sim. precisarem, estamos aqui, dispostos. Né? Assim, 140 mil profissionais aí, dispostos, assim, não vai ser todos que vão aderir, mas a grande maioria tem que estar dizendo sim, ok, sindicato, estamos aqui. Ó, na hora que você falar sim, é sim. E aí a gente começar a mudar o nosso quadro, porque senão não vai adiantar. E aí, só ratificando o que você está falando, né? É, Uhum. e complementando aquilo que eu estava dizendo, né, que algumas pessoas ficam ponderando de que, porque nós estamos na pandemia, porque a população vai ser contra, que não sei o quê, olha, população vai ser contra qualquer movimento grevista. Eu não conheço nenhuma greve em que a população disse aquela categoria tem razão. Né? Quando para ônibus e prejudica a nossa vida e deixa o inferno no trânsito, né, que a gente fica horas lá esperando o ônibus, a gente mete o pau no movimento grevista. Na hora que a gente quer pagar a nossa conta, né, para não ter juros, não ter multa, a gente esculhamba os bancários. Na hora que a nossa correspondência não chega em casa, a gente vai esculhambar os correios, os trabalhadores dos correios. Toda e qualquer greve vai ter insatisfação da sociedade. E é para ter. Alguns estudiosos da lei definem que a greve ela precisa ter prejuízo. Né? Greve é sinônimo de prejuízo. Se não tiver prejuízo, para alguns doutrinadores, não é greve. Então, as pessoas têm que entender de que, se tiver greve, de fato, pode ter um prejuízo mesmo. Só que, assim, quantos profissionais de enfermagem vão ter que morrer para que as pessoas compreendam de que é preciso ser valorizados? Ora, não estou minimizando aqui nenhuma categoria, mas professor e policial militar são consideradas atividades de extrema importância para a sociedade? São. Agora, o salário deles corresponde ao salário dos técnicos? Não corresponde. Não. Não corresponde. Um policial, hoje eu fui para uma mediação, né, de uns técnicos de enfermagem de um município que recebia um salário mínimo. Um policial militar que entra na ativa hoje, salvo engano, vai receber acho que uns 3 mil reais. Entende? E eu não estou dizendo que é injusto. Não estou dizendo isso. É muito pelo contrário. É pouco para eles arriscarem a vida. Então é preciso que a categoria entenda de que ela é extremamente vital. Os policiais militares, quando eles param para fazer greve, eles não estão preocupados que vai ter briga entre gangues, que a milícia vai matar outros. Eles estão lá pensando no direito deles. E eles não estão errados. Então, o que eu acho é que, de fato, se a categoria, né, decidir em fazer a greve e levar a sério, eu acho que nem greve vai ter. Vai acontecer exatamente o que aconteceu no exemplo que eu dei aqui de Lauro de Freitas. Não vai acontecer a greve. Porque a partir do momento que eles perceberem, esse pessoal aí, esses profissionais aí, de fato,
estão dispostos a levar as últimas consequências. Então é melhor a gente sentar e dar o que eles pedem. Quer outro exemplo aqui? Que acontece exatamente isso. Na reforma trabalhista, existia a possibilidade de incluir todos os profissionais, inclusive os, os pilotos de avião. Aí, quando começou essa discussão, os pilotos de avião disseram: ou vocês vão me retirar dessa lei aí, ou nós vamos parar o trânsito aéreo. No instante, o Congresso disse: vamos retirar eles. No instante, eles só ameaçaram. Eles só disseram: nós vamos fazer. Se vocês fizerem, nós vamos fazer a greve. Agora pense que a gente não reflete essas coisas. Pense o Brasil sem voos domésticos e internacional durante um dia. O quanto isso prejudicaria, né? Então vamos refletir. Não é que queira, mas vamos refletir que um dia apenas, sem assistência da enfermagem no país inteiro, só o fato de imaginar, eles já ficam com medo. Mas isso precisa ser para valer. Isso precisa ser reconhecido dos profissionais que precisam, de fato, assumir a dianteira e a decisão do seu destino, né? Porque se não for assim, não terá ganho. Não terá ganho. Entende? Não sei, quer comentar alguma coisa ou quer deixar que eu responda aqui algumas perguntas que adivinharam? Pronto, verdade. Seu áudio está um pouco Tá baixo baixo, aí. tá baixo. Seu áudio. Ó, Daniel Amado fez uma pergunta: como podemos forçar o sindicato para uma assembleia? É, eu não sei de que estado você está se referindo, mas aqui em Salvador, como eu disse, o CEB já convocou, já publicaram já a convocatória para a assembleia de greve. O Sintefem também estará fazendo aí por esses dias a publicação também. Mas, se for em outros estados que eu não conheço a realidade, aí os trabalhadores de fato entrarem em contato com o sindicato, né, formarem as comissões e pressionar. Agora, não existe greve somente de sindicato. Precisam que os trabalhadores entendam isso. Não adianta pressionar para que o sindicato faça o procedimento de greve se os trabalhadores não tiverem a compreensão de que precisa ter uma greve, que, de fato, eles vão fazer uma greve. Entende? É o que eu falo. A gente tem que parar, tem que sair um pouco dessa realidade virtual que as pessoas acham que resolve alguma coisa e ir para a prática. Né? Não é ficar mandando e-mail, não é ficar mandando mensagem no Instagram, no Facebook do sindicato, né, ou do dirigente sindical, que isso vai resolver. É os trabalhadores se organizarem e cobrar o sindicato. Né? Eu acredito que cobrando os sindicatos, de fato, agora o sindicato vai fazer a parte deles e a categoria precisa fazer a parte dela também de estar à frente dos movimentos. Né? Existem movimentos que estão acontecendo aqui em Salvador, em outras cidades também, já teve a passeata, a manifestação lá no Farol da Barra, já teve carreata, já tem essa que José está falando no dia 13. Então, precisa que os trabalhadores participem. Né? Não vai se fazer greve com 50 pessoas numa manifestação. É preciso que as pessoas compreendam. Né? Se for necessário para fazer alguma manifestação, alguma mobilização, as pessoas precisam sair no imobilismo e ir para lá. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a vida é corrida dos profissionais, saindo de um plantão, às vezes de 24, e indo para outro, mas tem que terminar também dando sua contribuição, porque você vai ser diretamente interessado. Perfeito, perfeito. Mas é verdade. Se a gente não tomar esse posicionamento o quanto antes, a gente vai continuar nessa desvalorização aí que vem se perdurando por anos e anos e anos. Eu sempre defendo que a gente tem que mudar atitudes novas, é o que vai nos dar realmente um novo horizonte, um novo sentido à nossa profissão. Ou
Se eu digo a você, eu falo direto com os colegas, se não resolver isso aí, eu mesmo, eu vou sair da profissão. Porque eu não vou ficar num lugar trabalhando, né? Num local que eu arrisco a minha vida, arrisco a vida da minha família, e o que eu levo em troca é desvalorização, é ter que descansar no chão, é ter que, que comprar meus EPIs, muitas das vezes, porque no hospital a gente não tem EPIs adequados. Então, tem muitas coisas que a gente passa na enfermagem. Um colega falando aí, poxa, no interior do estado, pagando 5% de salubridade. É isso que a gente merece, sabe? Então, essas coisas que é um absurdo. A gente precisa realmente ter a consciência de que, se a gente não se mobilizar e, e, e fazer uma pressão, né, no sistema, a gente não vai conseguir, não vai para lugar nenhum. Então, Tá deixe baixo seu áudio, as José. considerações finais que a gente vai finalizar. Estou de plantão. Tônia? Ó, Silas Rodrigues perguntou se os próprios trabalhadores podem fazer essa convocação de greve. É como eu disse, isso é uma atitude apenas do sindicato. A lei não garante a outros fazer, ou a associação, ou os próprios trabalhadores fazerem essa convocação de greve. Convocação de greve tem que ter participação do sindicato. Só não terá participação do sindicato na inexistência de sindicato. Né? E aí é o que eu falei. Se o sindicato não fez, aí cabe aos trabalhadores fazerem essa cobrança. Mas vou repetir, se não tiver mobilização dos trabalhadores, talvez o sindicato de fato não faça. Porque quem é o grande interessado é o trabalhador. Se o trabalhador ele não se predispõe a lutar, a buscar pela melhoria, o sindicato também pode ficar lá, né? E tratando de outras demandas mais importantes, né? Daqueles que, inclusive, lutam, brigam pela aquele, pelo aquele interesse. Então, os trabalhadores precisam demonstrar, né? Fazer as suas comissões e aí pressionar os sindicatos. Mas isso precisa ter organização dos trabalhadores. Vou repetir: sindicato sozinho não faz greve. Não faz. Não faz greve. Sindicato só faz greve quando existe trabalhador. Se não existe trabalhador, né? Como eu citei aqui, em relação a Lauro de Freitas. E as meninas que estão aqui de Lauro de Freitas podem confirmar. Vamos imaginar se elas ficassem tudo esperando o sindicato dizer vai ter greve e todas elas ficar lá no imobilismo, não teria. E não resolveria o problema delas. Josevan? Josevan? Não estou te ouvindo, José. Se a categoria Tá tem baixo o mais a seu áudio, consciência né? aí, então, você está me ouvindo? Te ouvindo bem baixo. Tá baixo, né? Eu não sei, velho. Ó, eu vou dar as considerações finais aqui. Como eu te falei, estou de plantão e a gente vai ter que se adiantar, tá bom? Sim, Mas foi sim. muito boa a live. A gente depois pode estar marcando outro momento aí para falar de outros assuntos. Eu acho que é muito importante a gente continuar fazendo essas abordagens e formando os profissionais do que é seus direitos, né? Do que é também, a gente depois pode vir com outro momento, do que é os deveres, né? Que aí a gente pode estar fazendo uma participação também simultânea com pessoas do Corém, que é para poder estar, né, trazendo a parte dos direitos e as partes dos deveres, para a gente fazer esse meio termo aí e informar os nossos colegas, né, o que de fato a gente precisa para alcançar essa valorização. Valeu, meu irmão. Obrigado, meu querido. Eu que fico feliz aí por ter me convidado, né, e confiado aí no meu conhecimento para transmitir aí para vocês e a todos que estiveram aí presentes também. Eu te agradeço mais uma vez. Pronto, finalizar. Forte abraço aí, né? Abraço, tchau, tchau.